já que a gente traz esse tema, vamos aprofundar. Vamos aprofundar agora. Olha quem vem aqui, ó. Olha quem vem aqui. O que vocês acham? Eduardo Bolsonaro vai levar uma lapada da Jandira Fegali. Vai levar uma da Jandira Fegali. Antes de seguir aqui, ó, pessoal, deixa a curtida, tá? Vou pedir a curtida e vou pedir para vocês deixarem de que cidade estão assistindo aqui no chat e comentários aqui no chat. Me digam aí o que acham desta figura que inicia sua fala. Ele tá surpreso com o Lula agora. O dólar tá... Eu vou deixar a fala, a gente corta a fala dos fachos aqui, né? Mas é tanta bobagem que ele vai dizer que eu vou deixar aqui. Batendo, daqui a pouco a casa dos R$6, já tem gente precificando que vai chegar perto dos R$6, quando chegar o final do mandato do presidente Roberto Campos Neto à frente do Banco Central, e aí o Lula vai indicar, sabe-se lá quem para o lugar dele, né? Ou sabe-se bem quem, e o Brasil vai tornar esse caldo. Ele acha que consegue enganar a população pagando a imprensa, mas quando bate no mercado, quando bate no preço do arroz, do feijão, o cara que prometeu picanha, agora não é que ele não vai te dar picanha, ele vai deixar a picanha mais cara ainda, porque ele vai taxar a picanha. Isso daí é inacreditável, é de um estelionato eleitoral, que eu não tenho como falar outra coisa a não ser o seguinte: se você é eleitor do Lula e continua, né, petista, lulista, seja lá o que for, você tem que tatuar otário na tua testa. Nível, né? O nível tem que tatuar otário na testa quem votou no pai dessa figura para presidente da República e continua apoiando, né, pessoal? Que assim, acabei de trazer, né? Dólar em maio de 2020, no governo Jair Bolsonaro e Paulo Guedes, 5,90. Agora, com toda a especulação do mercado financeiro, com a falta de atividade do Campos Neto em fazer o swap necessário para estabilizar o preço do dólar, está 5,66. Em maio de 2020, quando foi a 5,90 com o pai deste senhor que estava falando agora, o Banco Central jorrou de dólar no mercado para fazer o swap para tentar controlar, e foi a 5,90. Preço da picanha, ele falou, preço da picanha aqui perto de casa está R$ 49,90, pessoal. Às vezes bate em R$ 39,90. Quanto que era no governo do pai deste rapaz, quando a inflação foi 12%? Era R$ 79,90 o preço da picanha. O gás era 150, o botijão agora está 100. O preço da gasolina, que agora continua alta, está 5,80, 5,90, mas no governo do pai desse rapaz, sem impostos, bateu em R$ 8,00 o litro da gasolina. É muito cara de pau vir com esse discurso agora, né? E a Jandira Fegali vai dar uma boa resposta aqui. Eu quero registrar aqui a minha... não vou dizer a minha indignação, mas é muito perto disso. Na medida em que a gente vê uma voz única em muitas plataformas da mídia brasileira, articulistas, economistas que fazem comentários sobre a política econômica brasileira, e todos eles achando que o Lula não pode falar sobre os juros, sobre a política monetária e sobre o Banco Central. Ora, Lula foi eleito presidente da República do Brasil com 60 milhões de votos. E ele não pode falar sobre a questão central da política econômica brasileira? É claro que ele pode, deve e está falando corretamente, enfrentando esse discurso que a âncora fiscal é decisiva para tudo, mas na linha do corte de gastos. Essa é a linha geral. E dizendo que é a fala dele que aumentou o dólar. Por favor, não brinquem com a nossa inteligência. A alta do dólar nada tem a ver com a fala de Luiz Inácio Lula da Silva. Tem a ver exatamente com os ataques especulativos e tem a ver com a própria taxa de juros. Vamos parar com essa tentativa de suprimir a fala do eleito. Quem não está gostando que tem de se eleger. Neste momento, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e fala corretamente, enfrenta o senhor Campos Neto, que poderia ter feito uma intervenção e não o fez porque não quis e deixou que a situação ficasse como ela está com a alta do dólar. Segundo lugar, eu também gostaria de... É isso, né, pessoal? Vamos insistir nessa questão aqui, ó. Tá lá na lei, essa maldita lei que prevê a independência do Banco Central, porque o Banco Central não tem que ser independente coisa nenhuma. O Banco Central tem que ser submetido aos interesses do governo, à política monetária e fiscal
têm que ser comandadas pelo governo e ditadas pelo governo. Não é possível que a gente tenha um Banco Central independente do quê? Dos interesses da população, do povo trabalhador, porque este Banco Central aí é mais dependente, é impossível, dos interesses do mercado e do capital e da grande burguesia brasileira. Mas está lá nessa lei absurda, já que fizeram a lei, está lá que o Banco Central tem que intervir no mercado de câmbio quando houver uma desestabilização do preço, tem que fazer o swap, tem que colocar dólares no mercado. Para isso que servem as reservas cambiais que a gente tem, que, aliás, foram deixadas pelo Lula e Dilma, né? 380 bilhões de reservas cambiais, 380 bilhões de dólares, quando o Lula assume em 2003, eram 16 bilhões com o Fernando Henrique. Bolsonaro diminuiu essas reservas, hoje deve estar em torno de 350, chegou a 380 bilhões com Lula e Dilma. Este senhor que está ocupando a presidência do Banco Central deveria fazer o swap com os dólares para estabilizar o preço. Não fez. Está cumprindo o papel dele de desestabilizar a economia brasileira. Vou registrar aqui a minha estranheza, para não dizer o meu susto, em tese, com essa fala dos 30 anos do Plano Real, que também agora é uma celebração sem nenhuma crítica. É óbvio que a hiperinflação é desastrosa, é trágica, e foi muito importante conter a hiperinflação. Eu estava aqui quando aprovou o Plano Real. E eu fui revisitar os meus discursos, as nossas análises da época, as análises de economistas que não têm espaço na TV, mas eles escrevem. E posso dizer que, apesar da gente ter combatido a hiperinflação, o caminho escolhido deixou legados gravíssimos para a economia brasileira. Virou para uma economia rentista, neoliberal, de âncora cambial, onde as importações e a taxa de juros elevadíssima desindustrializou o Brasil. Nós estamos falando de um plano que trouxe consequências que até hoje a gente vivencia. Então nós precisamos parar de fazer apenas a celebração, uma celebração que inclusive nega a presença de Itamar Franco como presidente da República da época. É incrível como as falas dos deputados da esquerda sempre são interrompidas com essas buzinas, esses sinais, com pessoas falando do outro lado da tribuna, do plenário. É incrível. Veja só, quando é mulher, mais ainda essas interrupções, né? Faz uma celebração acrítica, como se as consequências do Plano Real para a economia brasileira fossem pequenas. Nós fizemos o Estado mínimo, nós privatizamos empresas estratégicas, nós fizemos uma âncora cambial que com as duas crises cambiais virou uma âncora fiscal e com a importação e altíssima taxa de juros nós desindustrializamos o Brasil. Isso também precisa ser dito. Obrigada, presidente. Perfeita fala da Jandira Fegali. Além de dar a resposta a essa questão do Banco Central, da taxa de juros mais alta do mundo, dessa especulação financeira do dólar agora que a gente está vivendo, do mercado tentando desestabilizar a economia, a Jandira toca nesse ponto do Plano Real que é fundamental. O Plano Real jogou muita gente na miséria, não tirou ninguém da linha da fome, pelo contrário, aumentou a desigualdade. Todas as estruturas criadas pelo Plano Real, tudo que está em volta do Plano Real, esse tripé macroeconômico do Plano Real, ele criou o rentismo, como diz a... fomentou o rentismo no Brasil, como diz a Jandira Fegali, ele trouxe desindustrialização, enorme desindustrialização do país, porque a grande burguesia começou a ganhar dinheiro com o rentismo, com as taxas de juros lá em cima, chegou a 40%. 40% de taxa de juros no governo do Fernando Henrique, pessoal. A gente está reclamando agora de 10,5%. Então é isso, excelente fala da deputada Jandira Fegali, uma das melhores parlamentares que a gente tem, sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Pessoal, assim, ó, vou pedir aqui para vocês se cadastrarem nos grupos de WhatsApp e Telegram do canal, tá? O link está na descrição aqui para quem não está cadastrado ainda. Quem não está inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho para as notificações e estamos com um clube de membros, tá, pessoal? Mais de 100 inscritos lá, a partir de R$ 1,99 por mês, tu pode
entrar para a nossa comunidade, ter vários benefícios aí, clica aqui depois, no final da live, no Seja Membro, para conhecer as opções aí.